Salve, salve família IBV, professor Breno Vinhas na área, diretamente aqui dos estúdios IBV. E hoje eu quero que você esteja aqui comigo nessa pegada aqui, porque a gente tem mais uma aula nova para o concurso dos Correios, hein? Eu quero você nesse espírito aqui. Você ainda vai se orgulhar do muito que você fez com o pouco que você tinha. Eu vou profetizar aqui, agora para você, você vai passar nesse concurso dos Correios. Agora, 2024, vai tomar posse, 2025 já vai tirar esse peso das tuas costas, tá? Vai garantir o teu concurso público, ter a tua estabilidade, ter a tua remuneração. Então é nessa pegada aqui que eu quero você nesse vídeo aqui comigo, que a gente vai fazer, olha, vou fazer o possível e o impossível para você passar nesse concurso dos Correios, gabaritar a tua prova com um monte de aula de conteúdo gratuito que a gente está postando aqui no IBV. Então faz o seguinte, se não segue o canal do IBV ainda, segue a gente aqui, vai na descrição do vídeo, clica no link lá embaixo, que tem uma newsletter para você se inscrever, simples, se inscreve de graça, para você não correr o risco de perder esse monte de conteúdo absurdo de graça que a gente está produzindo aqui direto para você, também para o concurso dos Correios, tantos outros concursos públicos, tá? Clica lá, que assim você não perde nada, mas eu quero você aqui nessa pegada junto comigo para a gente fazer funcionar e dar certo essa tua aprovação, tá? Nessa pegada aqui, não sei se vai dar para vocês enxergarem daí. Eu acho que vai, olha lá. Levanta. Não, é pra cá, professor, que eu tô enxergando tudo ao contrário. Olha lá. Levanta e anda. É isso? Tamo junto então, bora. Bora nessa pegada, nesse espírito que eu quero você aqui comigo. Vamos lá. Direto ao ponto, como você já está acostumado, tudo aqui no IBV, Lei 13.303 de 2016. Uma aula de uma legislação importantíssima que trata sobre empresa pública e sociedade de economia mista. Breno, peraí, professor, sociedade de economia mista? Correio não é sociedade de economia mista? Tá, meu irmão, eu sei, mas jogaram tudo no mesmo balaio nessa legislação para tua prova, tá? Correio é uma empresa pública, né? Tá lá na administração indireta, uma empresa pública com capital fechado, integralmente pertencente à União. A gente vai ver isso tudo passo a passo, fica tranquilo, calma teu coraçãozinho que eu te prometi. Aqui eu firmei esse compromisso contigo. Você vai entender esse resumão. Prepare um resumão, tá? É um resumaço da 13.303 aqui para você com os principais pontos de incidência para a tua prova e a gente vai passo a passo desmistificando tudo. Disposições aplicáveis a quem? Empresas públicas, que é o que interessa aqui pra gente, que é o caso dos Correios, e sociedades de economia mista, que não é o nosso caso, aqui é como se fosse, por exemplo, a Petrobras, que tem capital aberto, né? Você pode comprar ações, pode comprar o papel da Petrobras lá na B3, na Bolsa de Valores, né? Você não compra a ação dos Correios, você não compra a ação da Caixa Econômica Federal, por exemplo, né? Banco do Brasil você compra, Banco do Brasil tá ali, sociedade de economia mista, Petrobras está ali também, Sociedade de Economia Mista. Então isso aqui é o que de fato a gente tem que prestar mais atenção aqui nessa aula de hoje. Administração pública direta e administração pública indireta. Em alguns outros vídeos aqui do canal eu te expliquei isso só para a gente construir uma ponte, né? Isso aqui é necessário para eu levar vocês até onde eu quero. Então algumas coisas eu tenho que aprofundar e ilustrar para ficar bem claro para você. A gente tem a administração pública direta e indireta. A administração pública direta é formada pela União, Estados, municípios e Distrito Federal. A administração pública indireta ela é formada pela FASE, Fundação Pública, Autarquia, Sociedade, Economia Mista e Empresa Pública. Presta atenção nisso aqui que vai ser importante para você não deslizar nas pegadinhas onde eu aposto que vai estar lá na tua prova. Então isso aqui tem que ficar claro para a gente começar o negócio. A administração pública direta, ela é pessoa jurídica de direito público, tá? União, Estados, municípios, Distrito Federal. A administração pública indireta, Fundação Pública, Autarquia, Sociedade de Economia Mista, Empresa Pública, é pessoa jurídica também, de direito público e algumas de direito privado. Então a gente tem que tomar cuidado aqui para não deslizar, pisar ali na bola na hora da prova. Eu tenho na administração pública indireta a famosa fase que eu já te dei esse macetezinho, esse bizu, um mnemônico para facilitar a memorização, né? Dessa galera aqui, E já grava. Fundação Pública e autarquia, elas são de direito público, tá? A autarquia é meio que uma bagunça, né? Ela é híbrida, depende se ela foi criada por lei ou autorizada por lei, aí se ela vai ser pública ou privada, mas isso não interessa aqui para agora, para a gente para essa aula. O que interessa é aqui, sociedade de economia mista e empresa pública, elas têm sua criação, primeiro, autorizada por lei específica e elas são de direito privado, elas são regidas pelo ramo do direito privado. Pensa comigo, elas exploram, por exemplo, atividade econômica, não é? Você tem uma empresa
pública, como exemplo, Caixa Econômica Federal, eles trabalham com o quê? Com dinheiro, com grana, não é? Então ela é regida pelo ramo do direito privado, como por exemplo o Código de Defesa do Consumidor, que protege a relação consumerista. Elas exploram atividade financeira, atividade comercial, perfeito isso aqui? Eu vou bater na tecla de novo, para não correr o risco de você errar na prova. Por que eu estou te precavendo? Porque ó, ela leva o nome, os Correios. Os Correios fazem parte da administração indireta e é uma empresa pública. Então o cara lá na hora da prova pode achar que por ser administração indireta, por fazer parte da empresa pública, é regida pelo ramo do direito público. Cuidado, olha como isso pode ser induzido a erro, hein? Aquela técnica do João e Maria, o examinador de prova sacana, vai te jogando as migalhas para você ser conduzido para onde ele quer te empurrar do precipício. Ó, eu tenho empresa pública, o Correio está aqui. Então a prova pode falar que o Correio é empresa pública, então é regida pelo ramo do direito público. Pelo amor de Deus, isso ficou claro, não é. Direito privado, tá? Só ilustrei isso aqui para a gente começar o artigo 1º aqui dessa legislação. Esta lei dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, sociedade de economia mista e suas subsidiárias. Já te adiantando, professor Breno, o que são subsidiários? Por exemplo, a Petrobras ela é uma sociedade de economia mista, em que pese ela ser gigantesca, enorme, ter muitos braços, ela não dá conta de fazer tudo aquilo que ela precisa sozinha, não é? Ela não consegue, por exemplo, refinar todo o petróleo do Brasil inteiro, então ela cria braços, outras empresas com outros CNPJ para auxiliar o próprio trabalho dela. É uma filha, né? É como se fosse uma filha dela ali, é uma subsidiária. Abrangendo toda e qualquer empresa pública e sociedade de economia mista da União, Estados, DF, municípios, que explore atividade econômica de produção, comercialização de bens ou de prestação de serviços, Correios, ainda que a atividade econômica esteja sujeita ao regime de monopólio da União, né? Que só a União faça, ela detém exclusivamente isso. Ou seja, de prestação de serviços públicos. Tá, beleza. Aqui de cara, primeiro artigo para a gente começar a brincadeira, só estamos esquentando. Aqui eu só coloquei no slide, para quem quiser dar uma pausa aqui, isso não é da Lei 13.303, tá? Não é. É uma observação que eu coloquei para você do artigo 177 da Constituição Federal para explicar o que é monopólio da União. O que a Constituição traz de exemplos de serviços, de prestações de serviços que só a União pode fazer, tá? Já que o artigo 1º, né, traz isso pra gente, eu gosto sempre de esclarecer para ficar tudo muito claro para as pessoas. Então tá aqui para se você quiser dar uma pausa no vídeo e esclarecer melhor, mas não faz parte do corpo da Lei 13.303, você não tem que decorar isso aqui para a tua prova. Beleza? Eu sempre faço muitos apontamentos, nota de rodapé. Parágrafo 1º do artigo 1º. Vem comigo. O título desta lei, exceto o disposto nos artigos 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 11, 12, 27. Então, os títulos, né, o título dessa lei, exceto daqui até aqui, não se aplica à empresa pública e à sociedade de economia mista que tiver em conjunto com as suas respectivas subsidiárias, lembra que eu te falei das subsidiárias, no exercício social anterior, na prestação anterior do ano anterior, receita operacional bruta, tá? Nada de líquido aqui, inferior a 90 milhões de reais. Então ela quem? Ela, empresa pública, sociedade de economia mista, que tiver em conjunto, juntamente com as suas subsidiárias, uma receita operacional bruta inferior a 90 milhões de reais, essa legislação não se aplica. Não se aplica a elas, exceto o que está aqui entre colchetes. Isso se aplica independentemente, invariavelmente de número, de valor, de receita, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12 e 27. Sim, vai sempre ser aplicada a empresa pública, sociedade de economia mista, subsidiária, independentemente se em conjunto com ela está faturando mais ou menos de 90 milhões na receita anterior na passada, tá bom? Perfeito? Tá, isso aqui também, não se preocupa tanto com esse parágrafo 1º, tá? Só decora aquele número lá que é o mais importante. Parágrafo 2º. O disposto nos capítulos 1, 2, título 2 dessa lei aplica-se inclusive à empresa pública dependente. Uma empresa pública dependente é aquela que não consegue gerir os recursos dos seus
das suas próprias despesas, não consegue nem pagar o seu pessoal. A galera que trabalha lá, então ela precisa ser subsidiada pela empresa mãe. Eu trouxe aqui só uma notinha de rodapé, para depois você pausar o slide e ver essa explicação aqui comigo, tá? Mas ó, esses títulos, capítulos, aplicam-se inclusive em empresa pública dependente, deferida nos termos do inciso 3º, do artigo 2º da Lei Complementar 101 de 2000, que explore atividade econômica, ainda que a atividade econômica esteja sujeita ao regime de monopólio da União. Te falei ali, te joguei até um slide do que é monopólio da União, ou seja, de prestação de serviços públicos. Só que o parágrafo 3º comigo, ó, os poderes executivos poderão editar atos. Quem são os poderes executivos? Pô, é a galera ali da administração pública geralzona que manda no país, nos entes da federação, né? Municipal é a prefeitura, o prefeito, estadual, o governador de estado tal, e da União, presidente, né? Os poderes executivos poderão editar atos que estabeleçam regras de governança destinadas às suas respectivas empresas públicas e sociedades de economia mista, que se enquadrem na hipótese do parágrafo 1º, observadas as diretrizes gerais dessa lei. Presta atenção comigo, só fazer uma pausa para respirar. Esta lei é nova. Não sei se você percebeu, a Lei 13.303 ela é de 2016. E por que ela surgiu? Né? Ela fala o quê? Ela trata sobre empresa pública, sociedade de economia mista e suas subsidiárias. A gente está falando de uma galera muito importante. Eu estou falando de Petrobras, eu estou falando de Caixa Econômica Federal, de Banco do Brasil, estou falando de Correios. Então são atividades essenciais para a gente, não é verdade? E cá entre nós, independentemente do governo A, B, C, a gente vive num país onde a gente é muito sacaneado, né? A galera vai assumindo o cargo de diretoria na Caixa, na Petrobras, nos Correios e a gente vê, infelizmente, grande parte das vezes, o nosso dinheiro sendo maltratado, gastando de qualquer jeito, sumindo de qualquer jeito, toda hora, né? E gente que nomeia diretor para essas empresas, de qualquer forma, ser um cara ser muito técnico, sem preencher os requisitos, que eu vou trazer requisitos para você, como que faz para ser um diretor dessa empresa. Então essa lei falou, peraí, tá muita bagunça. Vocês estão chamando gente que nem entende dos Correios para ser diretor dos Correios, sabe? Tá dando prejuízo, tá sumindo gente, perdendo gente, por isso que precisa de concurso público, vamos dar mais efetividade nesse negócio, por que não tá girando, né? Vamos dar mais clareza, essa legislação ela pede mais clareza, publicidade, como que pode fazer licitação, em cada caso específico, isso é importante para a tua prova, então ela vem para isso. E o parágrafo 3º já fala um pouco disso aí pra gente, né? O prefeito, o governador, o presidente da república, eles podem editar atos que estabeleçam regras de governança, de como se governar os Correios de forma certa, adequada, produção efetiva, na prestação do serviço, na administração de pessoas e de recursos, tá? Então essa lei, só um esclarecimento, ela surgiu para isso. Para que parem de fazer essa bagunça com essa galera da administração pública indireta. Artigo 2º. A exploração de atividade econômica pelo Estado, ela será exercida por meio de ou empresa pública ou de sociedade de economia mista e, evidentemente, aquela subsidiária que ela precisar criar para auxiliar a prestação do serviço dela, tá? Então, como que se explora a atividade econômica pelo Estado? Fundação? Autarquia? Não, né? Somente esses dois da administração pública indireta. Parágrafo 1º. A constituição de empresa pública ou de sociedade de economia mista, se liga nisso aqui porque tem coisa diferente para lá, para o outro lado. Tem um outro universo que a gente pode, o examinador na hora da prova, juntar tudo, sabe? Colocar tudo no mesmo balaio e jogar no teu colo na hora da prova e você ficar lá batendo cabeça. Empresa pública e sociedade de economia mista. Como é que elas tomam vida, né? Como é que elas nascem? Primeiro, é necessário que uma lei autorize a criação dela. É diferente, porque eu tenho aqui a administração pública indireta, não é? É a fase. Fundação pública, autarquia, sociedade de economia mista, empresa pública. Vamos deixar a fundação de lado, porque ela é híbrida, ela pode ser criada por lei ou autorizada por lei, né? Pode ser uma fundação pública, só com dinheiro público, como a USP, por exemplo, ou pode ser uma fundação, por mais que fundação pública, mas gerida, ela nasce oriunda de dinheiro privado, como a Fundação Instituto Neymar Júnior,
Percebe a diferença? Então ela é maluca, né? Ela pode ser pública ou privada. Vamos ver essa galera aqui. Autarquia, por exemplo, INSS é uma autarquia. O Banco Central é uma autarquia. Veja, a autarquia, ela é criada por lei. Pá, pum, tiro e queda direto ao ponto. A lei já criou o negócio lá. Muito menos burocrático, muito mais rápido, né? Aqui o papo é diferente. Aqui, para lá, o papo é diferente. Na autarquia, ó, vou até forçar uma rima para você, para grudar, para fixar. Autarquia, lei cria. Autarquia, lei cria. Né? Aqui não. Na sociedade de economia mista e empresa pública, a lei autoriza a criação. É diferente. Aí tem mais um tanto de coisa que não precisa saber, tá? Não precisa saber. Tem mais um tanto de coisa ainda a ser feita para ela nascer. Para essa sociedade economista nascer, para essa empresa pública nascer. Então vem comigo aqui, cuidado com o parágrafo primeiro. A constituição de empresa pública ou de sociedade de economia mista dependerá de prévia autorização legal que indique. Então, primeira coisa, eu preciso de uma autorização. A lei não cria, a lei só autoriza a criação delas. Beleza, vem a lei. E nessa lei devem indicar o quê? De forma clara, relevante interesse coletivo. Para que vocês querem criar essa empresa pública? Tá bom, eu vou fazer uma lei autorizando, mas essa lei, para autorizar a criação dessa empresa pública que vocês estão me pedindo, você tem que falar para mim, ó, qual que é o interesse coletivo? É relevante? É importante para a sociedade? Estão carecendo disso realmente? Porque senão não vão gastar dinheiro público à toa. Ou por imperativo de segurança nacional. Por questão de segurança nacional é necessário que se crie essa sociedade de economia mista, essa empresa pública. E isso é muito abrangente, né? Eu falo de segurança nacional até em relação econômica, financeira, porque o Brasil sem dinheiro vai descambando e a população descamba junto, né? Então, se eu falar para você, pô, a gente precisa cuidar do nosso próprio petróleo, senão a gente está lascado, a gente não pode ficar dependendo de outros países para a gente ter a nossa própria produção de petróleo. Então, é até uma questão também de, além de relevante interesse público, de segurança nacional. Para a nossa autoridade, para a nossa independência, para a nossa autonomia funcional, não é? Não é verdade? Nos termos da Constituição Federal. Beleza, artigo 2º aí para você. Parágrafo 2º, depende de autorização legislativa também. Não precisa de uma autorização, a lei não precisa autorizar a criação de empresa pública, a criação de sociedade de economia mista, para subsidiária também. Depende de autorização de uma lei, né, legislativa, a criação de subsidiária de empresa pública, subsidiária de economia mista, assim como a participação de qualquer delas em empresa privada. Para uma empresa pública, para uma sociedade de economia mista, para subsidiárias participarem de empresa da iniciativa privada, comprarem uma parte dela, precisa de uma autorização. Ó, veja bem, diferente. Eu estou falando de empresa pública, tá? Empresa pública. Empresa pública, como a gente já leu, ela tem capital fechado. Você não compra ações dos Correios na Bolsa de Valores. Não tem, porque é capital fechado. Não é aberto ao público para o povo comprar. Aí, no caso, seria sociedade de economia mista, né? A economia é mista, público e privado. Tem capital público e tem privado, o povo pode comprar ação também. Aqui não. Então, você não compra a ação dos Correios. Mas os Correios, qualquer sociedade de economia mista, qualquer empresa pública, em regra, por padrão, elas podem participar da iniciativa privada. Elas podem comprar ações, elas podem investir. Você não pode investir nelas, não dá, não funciona, não pode, tá? Então, ó, elas podem participar de empresa privada, cujo objeto social esteja relacionado ao da investidora. Então, se os Correios querem participar de alguma empresa da iniciativa privada, comprar capital, ser acionista, tudo bem, mas tem que ter a ver, né? Tem que ter afinidade, tem que ter um nexo com aquilo que o Correio faz. Não pode participar os Correios, por exemplo, de uma licitação para fazer parte, de ser acionista de cervejaria. Tá? Não tem nada a ver, né? Tem que juntar o Lé com o Cré. A autorização para participação em empresa privada, é o que eu estou falando aqui para você,
Não se aplica a operações de tesouraria, para que seja parte da tesouraria. Adjudicação de ações em garantia. Adjudicar é processar, né? É colocar em juízo, no judiciário, ações em garantia e participações autorizadas pelo Conselho de Administração em linha com o plano de negócios da empresa pública, da sociedade de economia mista e subsidiárias. Perfeito, né? Vamos seguir? Vamos. Ó, meu Deus do céu. Até em vermelho aqui em destaque, então será que é perigoso para a prova? Artigos 3º e 4º. Aqui, ó, muita atenção comigo. Deixa eu até descomprimir aqui, porque eu sei que manter o hiperfoco é muito difícil, que a gente vai dispersando, né? Tanta coisa chamando a atenção na nossa vida, né? Principalmente celular. Então, muito cuidado, ó. Volta aqui comigo. Artigos 3º e 4º. Enorme aposta para a tua prova, tá? Probabilidade gigantesca. Não releva isso, pelo amor de Deus. Olha, se tá voando aí, pausa o vídeo, levanta, joga uma água no rosto, vai tomar aquele cafezinho bem quente e volta aqui comigo, tá? Isso aqui é sério, é muito sério. Ó, artigo 3º. Decora, imprime isso aqui, tá? Imprime isso aqui, anota à mão, manuscrito, sabe? Vai à mão. Empresa pública é a entidade dotada de personalidade jurídica de direito público. Pô, empresa pública de direito público, faz sentido, né? Pra caramba, porque tá ali casando, a empresa pública de direito público. Eu já te alertei no comecinho da aula, não foi à toa, viu por quê? Não. Empresa pública, por mais que seja pública, de capital fechado, só público integralmente da União, neste caso, dos Correios, ela é regida pelo ramo do direito privado. Então, se você, por exemplo, lesado lá por uma relação dos Correios, você pode usar o Código de Defesa do Consumidor em sua proteção. Tá vendo? Particular, uma coisa particular ali. Com criação autorizada por lei, para criar precisa de uma autorização. A lei não cria os Correios, a lei autoriza os Correios primeiro. E a empresa pública, ela tem patrimônio próprio, público, não tem iniciativa privada aqui palpitando. Lembra? Isso é sociedade de economia mista, cuja capital social é integralmente, no caso dos Correios, por exemplo, detido pela União. Aí, se é uma empresa pública de algum estado, se é empresa pública do DF ou dos municípios, integralmente do município, integralmente do DF. Perfeito, né? Show. Cuidado, muito cuidado com isso aqui. Ela é pública, empresa pública, mas gerida pelo ramo do direito privado. Parágrafo único. Desde que a maioria do capital voltante permaneça, isso aqui pode ficar confuso para você. Desde que a maioria do capital votante permaneça em propriedade da União, do Estado, do DF ou do município, será admitida no capital da empresa pública a participação de outras pessoas jurídicas de direito público interno. Então, eu estou incorporando nesta empresa pública outro ente da administração pública direta. Eu não estou deixando particular entrar. Cuidado, porque o capital é fechado mesmo. Se eu tenho uma empresa pública da União, não tem problema o Estado querer administrar também, sendo compactuado. Não tem problema o Estado querer investir naquele troço ali, botar dinheiro também, o município no Estado, a União no município, não tem problema nenhum. O troço é do município, é uma empresa pública do município tal. Não tem problema nenhum, a União, se quiser, ela pode fazer o aporte ali para ela também estar fazendo a participação dela. Então, ó, desde que a maioria do capital votante permaneça em propriedade da União, Estado, DF, município, o que tem? Será admitida dentro do capital, ó, no capital da empresa pública, a participação de outras pessoas jurídicas de direito público interno, bem como de entidades da administração indireta da União, dos estados, do DF ou do município. Então, a galera da administração pública direta, indireta, que eu já falei bastante aqui para você, União, Estado, Município, DF, Fundação, Autarquia, Sociedade, Economia Mista, Empresa Pública, eles podem, entre eles ali, fazer um joguinho. Um ajudar o outro, colaborar o outro, investir no outro. Não tem problema, continua sendo empresa pública. Porque não tá entrando particular aqui, tá bom? Então, tudo certo, vai ser feliz.
Artigo 4º, eu te falei, artigos 3º e 4º, cuidado perigoso para a tua prova. Ó, sociedade de economia mista, eu falei da empresa pública, que é o caso dos Correios. Sociedade de economia mista é uma entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado também. Aqui é direito privado e pública também é privada, hein? Cuidado com isso. Com criação também autorizada por lei. Aqui para você. Vocês não fazem ideia de quanto que o examinador de prova tem tesão por isso aqui que eu vou te falar. Isso é obrigatório para a sociedade de economia mista. Empresa pública pode ser feito desse jeito que eu vou te falar. Pode. Aqui não é pode, é deve. A sociedade de economia mista só pode ser feita, criada na forma de sociedade anônima. Não pode ser LTDA, por exemplo, limitada, sem ir muito além em aprofundar isso que é desnecessário para você. Única e exclusivamente na forma de sociedade anônima, cujas ações com direito a voto pertençam, em sua maioria, União, Estado, DF, município. Ou entidade da administração pública indireta, a fase. Maioria. Por que maioria? Porque a galera da iniciativa privada pode comprar ação. Pode estar lá palpitando também. Certo? Diferente da empresa pública, que o capital é fechado. A pessoa jurídica que controla a sociedade de economia mista tem os deveres e responsabilidades do acionista controlador estabelecidos na Lei 6.404, que é uma lei que fala muito de contabilidade e gestão fiscal, e deverá exercer o poder de controle no interesse da companhia, respeitado o interesse público que justificou sua criação. Beleza, isso aqui é só por cautela. De novo, essa legislação aqui que fala de contabilidade, parte fiscal. Artigo 5º. A sociedade de economia mista será constituída sob forma de sociedade anônima e, ressalvado o disposto nessa lei, estará sujeita ao regime de uma legislação que destoa demais, que nem tem que dar bola para isso aqui para a prova do concurso dos Correios, tá? Só leitura. Artigo 6º. O Estatuto da Empresa Pública da Sociedade de Economia Mista e Subsidiárias deverá observar regras de governança corporativa, né? Continuidade. Regras de transparência. Lembra que eu te falei? Era tudo muito bagunçado. Cada presidente, cada governador botava de qualquer jeito e ninguém tinha nada de prestar, quase nada, né? Para ninguém, nenhuma conta. Não, peraí. Vamos governar o negócio de forma melhor. Vamos deixar com que as coisas sejam mais transparentes, publicar tudo que a gente faz num portal da transparência, num site, divulgar para a população, ter atendimento ao saque, né, atendimento ao cliente, e de estruturas, práticas de gestão de riscos e de controle interno. A gente vai falar mais de controle interno, controle externo aqui na aula de hoje, composição da administração, né, quem que integra a administração dos Correios, havendo acionistas, mecanismos para sua proteção de acionista, diferentemente da empresa pública que não tem acionista, né? Todos constantes desta lei. Na verdade tem, né? O acionista dos Correios é a União, é somente, né? Artigo 7º. Aplicam-se a todas as empresas públicas, sociedade de economia mista de capital fechado e suas subsidiárias, de novo disposto na 6.404, e as normas de comissão de valores mobiliários sobre escrituração e elaboração de demonstração financeira, inclusive a obrigatoriedade de auditoria independente por auditor registrado nesse órgão. Beleza. Artigo 7º, nada para a gente se preocupar para prova. Artigo 8º, ó. As empresas públicas e sociedades de economia mista deverão observar, no mínimo, esses requisitos aqui de transparências imprescindíveis, né? Lembra que eu te falei por que essa lei foi criada? A elaboração, presta atenção, de carta bimestral, de carta semestral, de carta anual. Pelo amor de Deus, aquilo que eu sublinhar aqui, que tiver em negrito, que tiver em marca-texto, que tiver em cor diferente, você faz a mesma coisa no teu material aí. Eu espero que você esteja fazendo isso comigo, estudando junto comigo, revisando aqui e tomando nota, né? Subscrita pelos membros do Conselho de Administração. A gente vai ver Conselho de Administração, Comitê de Auditoria Estatutário, Comitê Fiscal, não se perde aqui comigo, né? Com a explicitação dos compromissos de consecução de objetivos, de políticas públicas, aqui é leitura comigo, tá? Pela empresa pública, sociedade de economia mista e por suas subsidiárias. Em atendimento ao interesse coletivo ou imperativo de segurança nacional, que justificou a autorização para suas respectivas criações, com definição clara dos recursos a serem empregados para esse fim, bem como dos impactos econômicos, financeiros, de consecução desses objetivos,
mensuráveis por meio de indicadores objetivos. Inciso segundo, lá embaixo aqui comigo, ó, a adequação do seu estatuto social à autorização legislativa da sua criação. Tá, leitura, só leitura. Esses mais tranquilos aqui, tá? O mais importante estava lá em negrito, em azul para você. Só uma leitura, bate pronto. Perdão, de novo, para você para a prova, tá? Bem tranquilo, os demais incisos. Nem objeto aqui para a gente hoje. Artigo 10º, vem comigo. A empresa pública e a sociedade de economia mista deverão criar comitê estatutário. Isso não pode ficar confuso, você não pode perder o fio da meada. Eu falei, tem comitê estatutário, tem o conselho fiscal, de auditoria. Não perca aqui comigo. A empresa pública e a sociedade de economia mista deverão criar um comitê estatutário. O comitê estatutário, ele auxilia o conselho de administração. Isso vai, já. Para verificar a conformidade do processo de indicação e de avaliação dos membros para o conselho de administração e para o conselho fiscal, com competência para auxiliar o acionista controlador na indicação desses membros, perfeito? Então, a empresa pública, a sociedade de economia mista, eles devem sempre criar um comitê estatutário. Tá? Para quê? Para verificar todo o processo de indicação de membros, de avaliação, como é que a gente indica membro, como é que a gente avalia os membros que a gente quer eleger para o conselho de administração, para o conselho fiscal. É o comitê estatutário que está lá para isso, para filtrar, ajudar, avaliar, certo? Parágrafo único, devem ser divulgadas as atas das reuniões do comitê estatutário, referido aqui no caput, no artigo 10º, né? Realizadas com o fim de verificar o cumprimento pelos membros indicados dos requisitos definidos, que a gente já traz esses requisitos para vocês, na política de indicação, devendo ser registradas as eventuais manifestações divergentes de conselheiros. Perfeito, tudo bem. Artigo 11, isso aqui, ó, cuidado, isso aqui é lindo para a prova, lindo. É lindo porque é fácil demais do examinador fazer uma questão disso aqui. Não dá quase trabalho nenhum para o cara bolar uma questão sobre isso aqui. E lá na hora da prova o cara pode se embolar com isso. Tá? Empresa pública, pelo amor de Deus. Estou falando de sociedade de economia mista. Não estou. A empresa pública não pode lançar debêntures, não pode lançar outros títulos ou valores mobiliários conversíveis em ações. Resumo da ópera. Porque se eu estou falando de uma empresa pública, meu pai, sociedade de economia mista que tem ação, papel para comprar capital aberto na bolsa de valor, vai lá na B3, você pega lá algum aplicativo, lá você não investe dinheiro, renda variável, ou você põe em fundo imobiliário, não está jogando no tigrinho, né? Não está perdendo dinheiro para o tigrinho, você tem que investir dinheiro, né, meu irmão? A empresa pública não poderá mexer com ação, cara. É pública. Também não pode emitir partes beneficiárias, tá? Só decora, memoriza, pelo amor de Deus. Eu até trago aqui uma notinha de rodapé para você dar um pause aí, fazer uma leiturazinha rapidinha. Papum, tira e queda. Não tem por onde o examinador de prova correr e você não tem que se aprofundar nisso aqui. Simplesmente caindo em prova, vão colocar a sociedade de economia mista, não pode fazer isso. Ou vão falar que a empresa pública pode fazer isso aqui, tá? De uma ou outra. Ou vão falar que é a sociedade de economia mista que não pode fazer isso, ou vai falar a empresa pública e tira isso aqui, ó. Poderá fazer isso aqui. Nem isso, nem aquilo, tá? Pelo amor de Deus. Muito bem. Artigo 12. A empresa pública e sociedade de economia mista, elas deverão fazer o quê, ó? Divulgar toda e qualquer forma de remuneração dos administradores, adequar constantemente suas práticas ao código de conduta e integridade e a outras regras de boa prática de governança corporativa, na forma estabelecida na regulamentação desta lei. E parágrafo único aqui pra gente. A sociedade de economia mista poderá solucionar mediante arbitragem. Isso é muito bom, né? Isso é muito bom. Eu já falo para você, as divergências entre acionistas e a sociedade ou entre acionistas controladores e acionistas minoritários nos termos previstos em seu estatuto social. Isso aqui é uma forma de evitar a judicialização dos BO, né? Das tretas, dos problemas ali. Ah, deu problema? Vamos lá na justiça. Peraí,
Justiça é difícil, é demorado, pode recorrer do recurso, gasta-se um dinheiro danado, né? Porque tem processo também a rodo na justiça, então até resolver o nosso problema aqui vai demorar demais. Então a arbitragem é um instrumento que o Código de Processo Civil brasileiro trouxe e a administração pública adorou. Então não é só no judiciário que isso aqui hoje está sendo implementado, tá? Inclusive no âmbito administrativo, processos administrativos. Então deu treta, deu confusão, pô, vamos judicializar isso não, vamos tentar por meio de uma arbitragem, que é um dos instrumentos da justiça restaurativa, você pode fazer mediação, são acordos, né? Ali, para não precisar ir na justiça gastar aquele tempo danado. Beleza, de novo, eu tenho um troço aqui mais do que em destaque para você, artigo 13 para a gente. Ó, a lei, cuidado, artigo 13 vem comigo, a lei que autorizar a criação de empresa pública. Lembra? A lei não cria aqui, a lei cria autarquia, aqui a lei autoriza empresa pública. E da sociedade de economia mista deverá dispor sobre as diretrizes e restrições a serem consideradas na elaboração do estatuto da companhia, em especial sobre, vem comigo, vem cá, a constituição e funcionamento do Conselho de Administração. E este Conselho de Administração deverá ter mínimo 7 e no máximo 11 membros. Já agora, você faz uma tabelazinha, escreve alguma coisa, não sei, é flashcard, é planilha no Excel, do teu jeito, é a gosto do freguês, mas tem que fazer. Conselho da Administração? Tá, o que tem? Composição dele. Requisitos específicos para o exercício do cargo de diretor. Observado o número mínimo de 3 diretores. Pronto. De 7 a 11 diretores. É a prova. É aqui o DNA da prova para você. Ah, Breno, é uma aula de legislação, nunca fiz direito na minha vida. Não tem problema, cara. Não precisa, você percebeu que você não precisa conhecer praticamente quase nada do nosso ordenamento jurídico, da estrutura do judiciário? Nada, meu irmão. Estou te dando o caminho das pedras. Você pode ter nível médio sem problema nenhum que você vai gabaritar. Caiu legislação, você vai acertar. Eu estou firmando esse compromisso contigo. É só você abrir o coração e estar aqui comigo. Tá? Não vai embora, não dispersa, vem comigo. Esse é o jogo. Vai pegar o daqui e misturar com o de lá. Pega o de lá, mistura daqui. Vai falar que a empresa pública é regida pelo direito privado, que pelo direito público, perdão. Pelo direito privado é. Ah, porque a pública vai falar pública. É jogo de palavra. Sabe, nada tão profundo que faça você ter que ler uma doutrina de direito, acompanhar os julgamentos do Supremo Tribunal. Meu irmão, esquece, vem comigo. Terceiro, avaliação de desempenho, individual e coletiva, de periodicidade anual dos administradores e dos membros do comitê. Observados os seguintes quesitos mínimos. Exposição dos atos de gestão praticados quanto à licitude e à eficácia da ação administrativa. O que mais? Contribuição para o resultado do exercício e consecução dos objetivos estabelecidos no plano de negócios e atendimento à estratégia de longo prazo. O que mais que tem aqui pra gente? Constituição e funcionamento do Conselho Fiscal. Já tem coisa nova pra gente, né? Conselho Fiscal, que exercerá suas atribuições de modo permanente, não vai me falar um temporário na hora da prova, tá? Esse é o jogo, de novo, esse é o DNA, estou extraindo a carga genética da prova aqui para você. São técnicas que serão utilizadas lá no dia da prova, que eu já estou te adiantando e te dando um antídoto agora mesmo contra tudo isso. Constituição e funcionamento do Conselho Fiscal, que exercerá suas atribuições em modo temporário. Não é permanente, só temporariamente. Em eventuais situações onde a gente necessitar desse conselho, ele vai palpitar, vai trabalhar. Não, meu irmão, é lá toda hora. Constituição e funcionamento do Comitê de Auditoria Estatutário. Prazo de gestão dos membros do Conselho de Administração e dos indicados para o cargo de diretor, que será unificado e não superior a 2 anos. Eu vi quantos membros? Eu não vi o prazo do exercício de mandato dele, né? Não superior a 2 anos, sendo permitidas no máximo, 3 reconduções consecutivas. Isso aqui é o diferentão, tá?
Porque em regra a gente tem aí, como por exemplo na política, né, a possibilidade de uma recondução, de uma reeleição, né? Falar em 3 reconduções é algo atípico, né? É meio fora da curva, da realidade, do padrão que a gente tem identificado para a vida, né? Então, se o cara botar aqui para a gente no máximo uma recondução, cara, isso te apetece ali na hora, porque tá no padrão lá das eleições, né? Uma vez, mais uma também para o executivo, né? Para prefeito, para governador, para presidência. Porque para o legislativo, enquanto votar, o cara fica, né? Não tem isso. Inciso 7º foi vetado, beleza? Graças a Deus, uma coisa a menos para a gente se preocupar para a prova, né? E o 8º, prazo de gestão dos membros do Conselho Fiscal não superior a 2 anos. Graças a Deus, uniforme 2K e 2A. Permitidas 2 reconduções consecutivas. Olha como isso aqui é lindo para fazer uma questão para a tua prova. Eu tenho 3 reconduções consecutivas. Eu tenho 2 reconduções consecutivas. É só fazer o quê? Jogo daqui para lá. Jogo de lá para cá. Mistura. Vai pegar um cara daqui, vai pegar um cara de lá e misturar o prazo aqui de recondução. O que é 3 vai falar 2, o que é 2 vai falar 3. Pronto. O que você precisa saber de direito a fundo, aprofundado aqui para responder uma prova dessa? Para ser aprovado numa prova dessa? Nada, velho. É só você saber que você tem que ter um método de estudo, tem que estudar de forma orientada, com material atualizado, com método validado pelo mercado e ponto. E não se preocupa com o resto. Segue a jornada com quem sabe o que está fazendo, igual a gente aqui no IBV faz. E por isso nossos alunos estão colecionando aprovações no Brasil. Porque a gente dá o caminho da pedra, ninguém perde tempo, é na medida, nem a menos e nem a mais, na medida, direto ao ponto, cara. Ponto final e vai ser feliz. 16. Sem prejuízo do disposto nessa lei, o administrador de empresa pública de sociedade de economia mista é submetido a normas da 6.404, já te falei dela, né? Esquece. Consideram-se administradores da empresa pública e da sociedade de economia mista, isso é importantíssimo. Isso é importantíssimo. Quem? São os administradores da empresa pública e sociedade de economia mista, os membros do conselho de administração e diretoria. Não coloca essa galera aqui, porque eles existem também, já foram ditos pela essa lei. Outro DNA da prova para você é outra técnica. Consideram-se administradores da empresa pública, da sociedade de economia mista, os membros do Conselho Fiscal e Comitê de Auditoria Estatutária. Não, cara. Eles existem. Existe. Essa é a famosa técnica João e Maria, que eu te falei dela aqui rapidinho, já tem vídeo aqui no YouTube, aqui no nosso canal do YouTube do IBV falando disso, sabe? João e Maria, as criancinhas ali, seguindo as migalhas da bruxa e quando vai ver, chega lá na armadilha plantada para a bruxa na casa dela. É isso, a bruxa já premeditou, arquitetou, foi maquiavélica, ela já estava lá, já tinha ganhado a fita das crianças, né? E preparou o caminho. O examinador de prova faz a mesma coisa para você. Ele te prepara um caminho aqui. Qual que é essa técnica de prova João e Maria? O examinador de prova, ele traz um caminho que existe para você. Ele traz à tona na questão, nas alternativas, coisas que existem. Porque você vai ler e fala, pô, eu lembro do professor Breno lá do IBV me falar isso aqui. Eu lembro do Breno falar isso aqui também. Tá, cara, isso existe também, mas ó, ele misturou de lá com de cá e criou uma coisa que não existe. É simples, man. É o que a Constituição faz também muito. Ó, por exemplo, artigo 5º, inciso 4º da Constituição Federal. É livre a manifestação do pensamento sendo vedado o anonimato. O cara troca vedado, o anonimato, por facultado o anonimato. O cara cria uma coisa com indícios, com coisas, com pegadas que existem para te conduzir para você ir para onde ele quer, só que no final ele tem uma armadilha para você. Ele te dá coisa que existe. Porque na hora que você estiver lendo a alternativa, você vai falar, puta, eu lembro disso. Isso acontece demais. Tem aluno que lá no dia da prova, lá ele tá lendo a questão, ele tá ouvindo a voz do professor, o cara sempre fala pro Breno, eu tava fazendo aqui a prova, eu tava lendo a questão com a tua voz, cara. Pô, eu lembro do professor de matemática, eu lembro do professor de informática do IBV, eu lembro dele pedir para eu passar marca-texto nessa palavra e na hora da prova eu lembrei do dia que eu tava passando marca-texto disso aqui, você acredita, velho? É assim que acontece. É exatamente. Então o cara te dá coisas que existem porque ele sabe que você estudou. Então você vai achar que é isso. Porque isso existe. Só que eu peguei um pouquinho daqui com um pouquinho de lá e juntei e criei uma coisa que não existe. É o caso daqui do parágrafo
único do artigo 16, cuidado com ele. 17. Os membros do Conselho da Administração e os indicados para os cargos de diretor. 3 lá, mínimo 3, lembra? Inclusive presidente, diretor-geral e diretor-presidente serão escolhidos entre cidadãos de reputação ilibada. Primeiro requisito, reputação ilibada e de notório conhecimento. Isso é melhor explicado aqui embaixo. Devendo ser atendidos alternativamente um dos requisitos das alíneas A, B e C do inciso 1º e cumulativamente os requisitos do 2 e 3, que a gente vem ver agora, inciso 1º. Além disso, né, além de ser cidadão com reputação ilibada, com conhecimento notório, o que mais que eles precisam ter? Experiência profissional de, no mínimo, 10 anos no setor público ou privado, na área de atuação da empresa pública ou sociedade de economia mista. Então, o cara vai ser diretor dos Correios, pô, ele tem que minimamente ter, decora, marca texto, caneta, 10 anos de experiência na área de logística, de serviço postal, certo? É mínimo, né? É o mínimo que se espera, né? Ou em área conexa àquela para a qual forem indicados em função de direção superior. Ou 4 anos ocupando pelo menos um dos seguintes cargos. Vem comigo. Cargo de direção de chefia superior em empresa de porte ou objeto social semelhante ao dos Correios, por exemplo, um caso específico, né? Ou da sociedade de economia mista, ou da empresa pública. Entendendo-se como cargo de chefia superior aquele situado nos 2 níveis hierárquicos não estatutários mais altos da empresa. Cargo em comissão ou função de confiança equivalente ao nível DS4 superior, ou setor público, ou cargo de docente ou de pesquisador em áreas de atuação da empresa pública ou da sociedade de economia mista. 4 anos de experiência como profissional liberal, em atividade direta ou indiretamente vinculada à área da atuação da empresa pública ou da sociedade. Ter formação, inciso 2º, próximo, a gente está tudo no inciso 1º e as alíneas, né? Vamos para o inciso 2º. Ter formação acadêmica compatível com o cargo que ele foi indicado. Não se enquadrar nas hipóteses de ineligibilidade com as alterações introduzidas pela lei complementar, aqui, legislação eleitoral, ficha limpa, né? Então, o cara que tiver ali na condição de inelegibilidade, não só na questão política, mas para ser inelegível esse cargo de diretor, obviamente ele não pode ser eleito para o cargo de diretor. O Estatuto, parágrafo 1º, da empresa pública e sociedade de economia mista e de suas subsidiárias poderá dispor sobre a contratação de seguro de responsabilidade civil pelos administradores. Se prevenir, né? Quanto aos danos. Ó, é vedado, lembra que eu já te dei agora há pouco, ó. O que a prova faz? Troca vedado. O que é vedado, Breno? Vedado é proibido. Eu posso trocar vedado por proibido? Pode, porque é a mesma coisa. Não posso, a prova vir falar, ó, é facultado. É facultado a participação remunerada? É vedado ou é proibido, ou é defeso. Tudo isso é sinônimo, tá? Joguinho de palavra da prova. Vedado é a mesma coisa que proibido, é a mesma coisa que defeso. É defeso a participação remunerada de membros da administração pública, direta ou indireta, em mais de 2, não em 2, tá? Se colocou esse, se a prova tirou esse em mais, tá errado, é pegadinha. Em mais de 2, é proibida a participação remunerada, tá? Não é proibida a participação, é proibida a participação remunerada, se a prova também tirar o remunerado tá errado, porque ele pode participar de outras a mais se não for remunerado, de graça aqui, estou só ajudando, só pela broderagem, né? Então é proibida a participação remunerada de membros da administração pública, direta ou indireta, em mais de 2 conselhos da administração fiscal. De empresa pública ou sociedade de economia mista e subsidiária. Aqui, graças a Deus, a gente não tem que se preocupar, não existe mais 22. O conselho da administração deve ser composto, ó, por, no mínimo. Gente, sempre que você estiver fazendo concurso público, estudando para qualquer coisa na tua vida, cai um número, data, prazo, nem espera o teu professor pedir, tá? Passa a caneta, passa a marca-texto, porque o número despenca. Número despenca, porque a gente se embanana todo com número, né? Eu já te falei muito sobre isso aqui nas aulas do IBV. Então, viu o número, viu data, prazo, percentual, até o 2º grau, até 3º grau, passa a caneta.
que você não faz ideia da possibilidade disso aí cair na tua prova, tá? O examinador de prova sabe que a gente se embanana todo com número, então cai demais. Então, no mínimo 25% de membros independentes, ou por pelo menos um, caso haja decisão, pelo exercício da faculdade do voto múltiplo pelos acionistas, tá? Parágrafo 1º, o conselheiro independente caracteriza-se por, já que eu estou falando dele, né, não ter qualquer vínculo. Óbvio, né, se ele é um membro independente, ele não pode ter nenhum vínculo com a empresa pública ou sociedade de economia mista, exceto participar do capital. Exceto, portanto, se eu faço parte de uma sociedade de economia mista, tem dinheiro público e privado, eu comprei ações, aí sim, eu só faço participação do capital dela, não estou na gestão, não estou na administração, não sou diretor, eu não sou nada disso. Também não pode ser cônjuge ou parente consanguíneo ou afim até o 3º grau, passa a caneta nisso, porque você não está entendendo, é brincadeira a quantidade de questão que cai em prova sobre isso aqui, tocando 3º grau para o 2º grau, hein? Ou por adoção também, do chefe do Poder Executivo, do presidente, do governador, do prefeito, chefe de ministro de Estado, chefe de secretário de Estado ou do município. Então não pode ser filho, por exemplo, do ministro da Defesa, do secretário da Educação do município X, ou de administrador de empresa pública ou sociedade. Não ter mantido nos últimos 3 anos vínculo de qualquer natureza com a empresa pública, com a sociedade de economia mista ou seus controladores, que possa vir a comprometer a sua independência, já que ele é membro do conselheiro independente, ele não pode ter esse vínculo, né? Óbvio, evidente. E não ser ainda, não ser ou não ter sido nos últimos, de novo, 3 anos, graças a Deus, uniforme pra gente, né? 3 lá e 3K, empregado ou diretor da empresa pública, da sociedade de economia mista ou da sociedade controlada, coligada, subsidiária da empresa pública ou da sociedade de economia mista, exceto se o vínculo for exclusivamente com instituições públicas de ensino ou de pesquisa. Exceçãozinha boa aqui pra gente, né? Ainda não pode ser fornecedor ou comprador, direto ou indireto, de serviços ou produtos da empresa pública ou da sociedade de economia mista, porque aí quebra, né, a imparcialidade, então ele não vai ser tão independente assim, de modo a implicar perda de independência. Não ser funcionário ou administrador de sociedade ou entidade que esteja oferecendo ou demandando serviço ou produtos à empresa, de novo, quebra, né? Aí você vai ter um vínculo, meu irmão. Ou é sociedade de economia mista, não receber outra remuneração da empresa pública ou da sociedade de economia mista, além daquela relativa ao cargo de conselheiro. A exceção de proventos em dinheiro oriundos da participação do capital. Eu recebi dividendos, né? Eu tenho a ação dessa empresa aqui, dessa sociedade de economia mista, eu recebi dividendo, eu faço o jus, isso eu tenho direito a isso, já que eu comprei ações e estão distribuindo dividendos. 23. É condição, isso aqui é tranquilo, tá? É condição para investidor em cargo de diretoria da empresa pública e da sociedade de economia mista o firmamento de um compromisso, né? A assunção de um compromisso com metas e resultados específicos a serem alcançados, que deverá ser aprovado pelo Conselho da Administração, a quem incumbe fiscalizar o cumprimento dessas metas, desse compromisso firmado pelo membro da diretoria. Parágrafo 1º, sem prejuízo do disposto aqui no caput, né, no artigo 23, a diretoria deverá apresentar até a última reunião ordinária do Conselho de Administração do ano anterior, né, a quem compete sua aprovação, um plano de negócios para o exercício anual seguinte, estratégia de longo prazo atualizada com análise de riscos e oportunidades para no mínimo os próximos 5 anos. Show! Já te falei, né? Número, data, prazo. Professor, o que eu tenho que fazer? Eu já te falei. Não vou falar de novo. Não vou falar de novo. Por falta de aviso que não vai ser, hein? Parágrafo 2º. Compete a quem? Show. Muito bem. Ao Conselho da Administração. Não ao Comitê de Auditoria Estatutária, não ao Conselho Fiscal. Cuidado para não se embananar nisso na hora da prova, eu já te falei. Sob pena de seus integrantes responderem por omissão, promover anualmente análise de atendimento das metas e resultados na execução do plano de negócios e da estratégia de longo prazo, devendo publicar suas conclusões e informá-las ao Congresso Nacional, às Assembleias Legislativas, ao Congresso Nacional, se é da União, às Assembleias Legislativas, se é estadual, do Governo do Estado de São Paulo, do Governo do Estado de Minas Gerais, ou às Câmaras Legislativas do Distrito Federal,
ou as câmaras municipais. Percebeu o nome, né? Se eu estou falando a nível federal, o legislativo pertinente é o Congresso. Se eu estou falando estadual, o legislativo pertinente é a Assembleia. Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Agora, se eu estou falando no município, é a Câmara Municipal dos Vereadores. Então tem vereadores, eu tenho deputados estaduais, deputados federais, senadores, tudo do legislativo, não é? Excluem-se da... respectivos tribunais de contas, a gente vai falar deles melhor já já. Excluem-se da obrigação de publicação, a que se refere esse parágrafo 2º, as informações de natureza estratégica. Óbvio, se a Petrobras, se os Correios bolou uma ideia genial para começar a fazer uma prestação de um serviço público muito mais eficiente, algum aplicativo, alguma tecnologia, bolamos uma tecnologia aqui que a gente vai inovar o mercado. Você acha que a gente vai divulgar isso antes de aplicar? Para a Amazon pegar, para o Mercado Livre pegar? Não, aí também a gente não tem que publicar tudo não, meu irmão. Aquilo que foi estratégico para a gente, segura aí. Segura aí. Então, o que faz parte da natureza estratégica, cuja divulgação possa ser comprovadamente prejudicial ao interesse da empresa pública ou da sociedade de economia mista, a gente bota aqui debaixo dos panos segredo para a gente, para depois a gente implementar. 24. A empresa pública, sociedade de economia mista, elas deverão possuir em sua estrutura societária, ó, de novo, comitê de auditoria estatutário. Para quê? Para auxiliar o conselho de administração. Pergunta de prova: qual o comitê pertinente para auxiliar o conselho de administração? Tá aí de novo. A prova é literalmente assim, cara. Eu estou te dando questões que podem muito bem ser elaboradas pelo examinador no dia da tua prova. É ele. O comitê de auditoria responsável, ele é o responsável, ele é o órgão responsável para auxiliar o conselho de administração. De novo, ó, sem medo de me tornar repetitivo aqui. Nem ligo. Porque eu tenho que te prevenir. Qual o órgão competente para auxiliar o conselho de administração? Pronto. Na cara do gol. 25, tudo em azul, né? O comitê de auditoria estatutário será integrado por mínimo 3 e no máximo 5 membros. Lembra? Para não confundir a composição de membros de cada órgão, de cada comitê. Né? Se aqui é no mínimo 7, no máximo 11, no máximo 12, não vai ver como você vai confundindo? A gente acabou de ver esse tema na aula aqui, que você está aqui comigo. Como é que é a composição do diretor? É no mínimo quanto? É no mínimo 3? Pelo menos 3? No máximo 3? Puta, professor, é verdade. Número é foda. A gente se embanana todo com o número. Até o 2º grau ou até o 3º grau que a gente viu agora há pouco? Até o 3º grau. Agora imagina, se você acabou de ver essa aula comigo, a gente ainda está vendo, está em andamento o estudo aqui, você está construindo a linha de raciocínio ininterruptamente junto comigo. Agora imagina até a data da prova. Se aqui comigo, junto, você já esquece, imagina daqui uma semana, imagina daqui um mês, daqui 2 meses. Caraca, meu irmão. Como é que se previne? Batendo na tecla várias vezes. Grava isso. A repetição é a chave para aprovação. É a repetição, tá? Não é o gênio, não é o talentoso, é a repetição. É você reconhecer o que tem que ser feito, tá? Você ter honestidade intelectual para fincar a bandeira e falar, eu tô aqui. Esse é meu nível de bagagem intelectual para você não se iludir também, para não mentir. Para não montar um planejamento de estudo, né? Tem que ser um planejamento estratégico de estudo real. Então, fala, eu tô aqui, finquei a bandeira. Tô aqui, eu tenho que chegar lá. Você reconhece isso. Se esforça, se dedica, tenha disciplina, faça aquilo que tem que ser feito, que não tem como, velho. Não tem como, estou te dando todos os caminhos aqui para a tua prova. Isso aqui você tem que bater na tecla, é o reforço. A repetição é a chave para a aprovação. Lê de novo, escreve, faz tabela, pega o número de composição de membros de cada órgão, de cada comitê e faz bonitinho ali, ó. Aqui tem tanto, esse tem tanto, esse tem tanto. Ponto, velho. Ponto. Aí cola na parede, cola no espelho do teu banheiro, na hora que você for escovar o dente todo dia, você vai ter que ver aquele troço ali, que você vai entrar por osmose, você vai sonhar com esse troço. 26. Além das normas previstas em lei, aplica-se aos membros do Conselho Fiscal, da empresa pública e sociedade de economia mista as disposições previstas de novo naquela maravilhosa lei que a gente não vai dar nem bola na aula de hoje, porque nem precisa para a tua prova. Relativas aos seus poderes, deveres e responsabilidades, requisitos e impedimentos para investidura e remuneração, além de outras disposições estabelecidas na referida lei.
podem ser membros do Conselho Fiscal quem? Pessoa natural, residente no país, ou seja, se é pessoa natural, então tem que ser pessoa física, não pode ser uma empresa, pessoa jurídica, né? Tem que ter residência no país, com formação acadêmica compatível com o exercício da função e que tenham exercido por prazo mínimo 3 anos. Decora o prazo. Cargo de direção ou assessoramento na administração pública, ou cargo de conselheiro fiscal ou administrador em empresa. Ainda vem comigo o parágrafo 2º. O conselho fiscal contará com pelo menos um membro indicado pelo ente controlador, que deverá ser servidor público com vínculo permanente com a administração pública. Artigo 26, bonitinho, pequenininho aqui pra gente. Vamos lá para o 39, um pequeno salto para a humanidade, né? Os procedimentos, porque lembrando que aqui eu estou fazendo um compilado daquilo que tem mais probabilidade de incidência na tua prova para a gente não perder tempo, tá? É um aulão com resumaço da 13.303. Os procedimentos licitatórios, o que eu vou falar agora para você? Licitação familiar, presta atenção aqui, família BV. Licitação é um tema de altíssimo risco para a tua prova, altíssimo. Então, ó, professor, estou um pouquinho cansado, o que eu faço? Pausa, de novo, levanta. Vai jogar aquela água no rosto, vai dar um tapa na cara, vai tomar um café, dá 2 pulos aí e pronto, volta comigo, que você também não tem muito tempo a perder não. Mas fadigou aqui o cérebro, respira, porque aqui a lei ela dá um salto, ela dá um gapzinho, né? Vai falar de licitação, pô. Vai falar de licitação. Então vem comigo porque eu acredito muito para a tua prova dos Correios, eu quero inventar a moda aqui. Nesta parte aqui. Os procedimentos de licitação, licitatórios, a pré-qualificação, né? Como é que uma empresa faz para poder se pré-qualificar, para se candidatar, para participar dessa licitação, né? E os contratos disciplinados por esta lei serão divulgados em portal específico mantido pela empresa pública ou sociedade de economia mista na internet, pelo site. Devendo ser adotados os seguintes prazos mínimos para a apresentação de propostas ou lances, contados a partir da divulgação do instrumento convocatório. Então, a partir do momento que eu publiquei o edital de convocação para as empresas participarem da licitação, para elas se pré-qualificarem, a gente vai ver quais são os prazos. Aqui está falando os prazos para a licitação para a gente, vem comigo, ó. Para aquisição de bens, né? A empresa pública ou a sociedade de economia mista quer fazer uma licitação para aquisição de bens, como é que é o prazo para publicação para as empresas participarem? 5 dias úteis. Quando adotado como critério de julgamento ou menor preço ou maior desconto, porque tem uma sucessão ali de possibilidades de a administração pública selecionar o vencedor, tá? Ela pode selecionar o jogador de acordo com esses, tem mais, tá? Com esses critérios aqui para 5 dias úteis. Menor preço, maior desconto. 10 dias úteis nas demais hipóteses, todas as outras, né? Então, se eu estou falando quando o critério de julgamento utilizado será o de menor preço ou de maior desconto, qual o prazo? 5 dias. Todos os demais, 10 dias. Ambos dias úteis, tá? Maravilha. Agora não é aquisição de bem, não. Agora não quer para fazer aquisição de bens, ela quer para contratação de obras, contratação de serviços, tá? 15 dias úteis. Quando adotado como critério de julgamento, menor preço, maior desconto. O critério utilizado é o mesmo lá atrás, só que o prazo é diferenciado, aqui a gente tem 15 dias úteis. Agora, 30 dias úteis nas demais hipóteses. O que eu tenho que fazer aqui? Tabela. Se quiser passar, se quiser gabaritar, tá? É um trabalho, mas é um mínimo de esforço que você tem que fazer, tá? Isso aqui é irrelevante. Tá? De tanto esforço aí que você faz na tua vida, às vezes, para não ganhar metade da remuneração que paga o benefício aí, a remuneração dos Correios. Tá? Não é justo? Como diria Santa Teresa d'Ávila, né? É justo que custe. É justo que muito custe aquilo que muito vale. Então, muito vale uma remuneração dessa. Muito vale uma estabilidade como um cargo dos Correios. Então, é justo. Que tem um custo, né? Que tem um preço a ser pago para você ser aprovado nessa prova. Então, pega aqui. Pega o 39 e vê. Para aquisição de bens, como é que funciona? Para contratação de obras e serviços. Cara, vai no papel, na mão, na caneta, no lápis, borracha, faz uma tabelazinha. Inciso terceiro. No mínimo 45 dias úteis para a licitação em que se adote como critério de julgamento, melhor,
Técnica, aí eu estou falando de uma problemática maior, aí tem que ser uma empresa, tem que ser uma empreiteira às vezes, porque a logística do que ela está precisando é muito grande, estou falando de coisa gigante aqui, né? Ou a melhor combinação de técnica e preço, bem como para licitação em que haja contratação semi-integrada ou integrada, grande aposta para a prova, tá? Grande aposta. O que é semi-integrada? O que é integrada? A lei vai falar. A lei 13.303 fala disso para a gente, olha, altíssimo risco para a tua prova, tá? Calma, vai com calma, vamos por partes. Parágrafo 1. As modificações promovidas no instrumento convocatório da licitação, né, que é o edital que convoca as empresas para participar de uma licitação, serão objeto de divulgação nos mesmos termos e prazos dos atos e procedimentos originais, exceto quando a alteração não afetar a preparação das propostas. Tá, aqui nada para a gente preocupar mesmo, 42, aqui começa. O buraco vai ficar um pouquinho mais embaixo, vem comigo que eu vou te mostrar. Na licitação e na contratação de obras e serviços por empresas públicas, sociedade e economia mista, serão observadas as seguintes definições. Cuidado. Porque no 42, ela começa a falar disso, ó. Empreitada por preço unitário, empreitada por preço global, depois a gente volta e lê, um por um. Tarefa, empreitada integral, e vai, ó. Contratação semi-integrada, integrada, engenharia básico, tá. Aí você vai. Aí, beleza, muda de assunto, né? Ainda falando de licitação, mas mudou. Aí vem para 43 e vem falando de novo para mim. Semi-integrada, integrada. Cara, peraí. Aí eu fico confuso, Bruno. Ela falando, ó, empreitada por preço unitário no 43. Empreitada por preço global no 43. Continua. Por tarefa, integral. Tudo no 43. Mas você volta para o 42? Ué, não tem isso lá no 42 também? Empreitada por preço unitário. Empreitada por preço global. Integral. Semi-integrada. Integral. Fica meio que em duplicidade. Pô, tá chovendo numa olhada, tá falando mais do mesmo. Pior que não, cara. Pior que não. Ela começa a falar no 42 e ela termina a falar no 43 de uma forma mais abrangente. Como é que se dá especificamente nesses casos e vai ficar um pouquinho mais claro, vem comigo. Ó, vamos com calma no 42. Eu tô falando, tô reiterando, dá um tempinho para você respirar, porque vai ficando confuso e esse tema é mais denso, tá? Mais denso. Então vem comigo, você não pode errar isso na prova. Na licitação, de novo, e na contratação de obras e serviços por empresas públicas e sociedades de economia mista, serão observadas as seguintes definições. Deixa eu apagar. Empreitada por preço unitário. Grava isso. O que é preço unitário? E o que é empreitada por preço global? Porque a prova faz isso. Empreitada por preço unitário, contratação por preço certo, é um valor X que eu vou pagar, de unidades determinadas. Calma. Empreitada por preço global, contratação por preço certo e total. Total. Mais à frente ela explica melhor, só que ainda assim eu vou ter que te dar exemplos, tá? No 43. Aqui fica mais tranquilo. Preço unitário, aqui já está falando de unidade, então eu já mato aqui na hora da prova, que eu tenho que ser estratégico na hora da prova, né? Eu tenho que identificar padrões para decorar o bagulho, né, para prova? Porque o concurso público é muito memorização. Muita prova exige do candidato senso crítico, analítico, só que a maior parte da prova vai exigir de você de memorização. Então identifica padrão. Se eu estou falando de empreitada por preço unitário, na hora da prova, a alternativa que estiver falando sobre empreitada por preço unitário vai ter que falar unidade. Unitário, unidade. Se está falando na questão, alguma alternativa falando empreitada por preço global, contratação por preço certo de unidade determinada. Não, pera aí. Por preço global não tem essa palavra unidade. É o unitário que fala unidade. Pronto. Elimina. Decorando isso aqui, fazendo essa associação unidade, unitário, você já vem para cá. E você exclui ali se fizer uma pegadinha. Tarefa. É a contratação de mão de obra para pequenos trabalhos por preço certo, com ou sem fornecimento de material. Boa. Cuidado aqui também. Ó, de novo. Esses dois, cuidado para não confundir um com o outro na hora da prova. Tarefa mais tranquilo, né? Cuidado com empreitada integral.
semi-integrada e integrada, porque vão juntar uma coisa com outra. Empreitada integral, beleza, identifica o padrão, ó. Contratação de empreendimento em sua... pronto. Na verdade, você nem precisaria, em tese, saber do resto. Já fez a associação, você elimina. Mas não, né? A gente não pode correr o risco, você não pode, você candidato tem que levar a sério um nível mais de profissionalismo para a tua prova. Lê tudo o resto para se prevenir para as outras possíveis pegadinhas. Mas a empreitada integral é a contratação de empreendimento em sua integralidade. Boa! Aí vai, com todas as etapas de obra, serviço, instalação e por aí vai. E vem para cá, contratação semi-integrada. Eu tenho integral, integralidade, tem que estar na prova. Eu tenho semi-integrada e integrada. Tudo isso você pode confundir. Misturar integral com integrada. O cara misturar na alternativa semi-integrada com integrada. Então vem, semi-integrada. É a contratação que envolve a elaboração e o desenvolvimento do projeto executivo. Tanto a elaboração como o desenvolvimento do processo do projeto executivo. Contratação que envolve a elaboração e o desenvolvimento do processo executivo, que é a execução das obras e serviços de engenharia, montagem, realização de teste, a pré-operação e as demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto. Aí vem comigo, ó, contratação integrada, é a contratação que envolve a elaboração e o desenvolvimento dos projetos básicos executivos. Tem uma diferençazinha, né? Parece muito igual. Aqui eu tenho elaboração e o desenvolvimento. Show. Do quê? Do projeto executivo e a execução. Por isso ela é semi-integrada, aqui é integrada. Eu tenho contratação que envolve elaboração e o desenvolvimento dos projetos básico e executivo, a execução de obras e por aí mais. Pegou o padrão? Aqui eu tenho a elaboração e o desenvolvimento do projeto executivo. A execução e vai embora. Aqui eu tenho a elaboração e desenvolvimento dos projetos. Eu tenho do projeto, eu tenho dos projetos. Do projeto executivo, dos projetos básico e executivo. Professor, não precisa ir tão além assim para a prova, mas você precisa associar para memorizar, né? Porque quando a gente entende, a gente memoriza melhor, né? Então, o que é o projeto executivo? É o projeto pertinente à execução das obras e dos serviços. Botar a mão na massa. Agora, o que é o projeto básico? É o antes de botar a mão na massa. É a planta, é o arquiteto, é o engenheiro. Então, eu quero tudo. Eu quero já que essa empresa que vai participar da licitação já me faça tudo, desde o desenho até o bagulho pronto ali para mim, cara. Não quero ter que... Quero chegar lá, tá tudo pronto, passar o dedo ali na janela, não tem nenhuma poeira. Pronto, né? Desde o desenho, não sei como é que vai ser, se vai ser de cor tal. Faz aí você, te vira e já me entrega ele pronto. Então, eu integrei. Eu quero tanto o projeto básico como o executivo na integrada. Na semi-integrada, executivo com a sua devida execução. Anteprojeto de engenharia é a peça técnica com todos os elementos de contornos necessários e fundamentais à elaboração do projeto básico, devendo conter minimamente os seguintes elementos, que aí vem a legislação com algumas alíneas lá para baixo, que é a missão do aluno do concurseiro. Eu só quero que você se atenha ao conceito, a parte conceitual do que é o anteprojeto de engenharia. E o projeto básico, para você na prova não confundir isso com isso. Porque o projeto básico é o conjunto de elementos necessários e suficientes com nível de precisão adequado para observar o disposto no parágrafo 3º, caracterizar a obra ou serviço ou complexo de obras ou de serviços objeto da licitação. Elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares que assegurem viabilidade técnica, o adequado tratamento de impacto ambiental do empreendimento, que possibilite a avaliação de custo de obra, definição dos métodos
e do prazo de execução. Devendo aqui também conter um monte de elementos que eu não trago para você, que é realmente só uma missãozinha para você ler e ir embora para a prova ser feliz, tá? O ideal é você pegar a contextualização disso aqui e a conceituação. Papo e beleza. Próximo. Projeto executivo é o conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução completa da obra de acordo com as normas técnicas pertinentes. E a matriz de riscos, cláusula contratual, definidora de riscos e responsabilidades entre as partes e caracterizadora do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato. Em termos de ônus financeiro, né, que é um encargo, o ônus é um encargo financeiro decorrente de eventos supervenientes futuros, né, a contratação contendo no mínimo também as informações que a gente não vai precisar agora. E o que eu te falei, o 43, olha aqui que ele fala pra gente, ele volta a falar aquilo que a gente já tinha falado e aí fica confuso, né, professor? Vamos lá, vem comigo. Os contratos destinados à execução de obras e serviços de engenharia admitirão os seguintes regimes. E vem, de novo, empreitada por preço unitário, unidade, lembra lá atrás? Quando vai ser admitida a empreitada por preço unitário? Aqui fala melhor um pouquinho para a gente. Nos casos em que os objetos, por sua natureza, possuam imprecisão. Por que tem uma imprecisão? Eu não consigo ser muito preciso no objeto que vai ser licitado. Porque isso é inerente a quantitativo e seus itens orçamentários. Não dá. Eu quero, por exemplo, contratar uma licitação para uma empresa fazer uma escavação. Preciso. A empresa pública, a sociedade, a economia, a Petrobras, né? E mas quantas escavações? Eu não sei. Tá vendo aquele terreno lá? Cava. Aquele terreno ali para mim é um serviço de escavação. Agora, quero fazer uma empreitada por preço global, quando for possível definir previamente no projeto básico com boa margem de precisão as quantidades dos serviços a serem posteriormente executados na fase contratual. Então, olha a diferença. Imprecisão, precisão. Uma boa margem de precisão. Decora, Ctrl+C, Ctrl+V para a prova e pronto, vai ser feliz. Por exemplo, eu quero contratar uma empresa para fazer o serviço de limpeza. Quero terceirizar o serviço aqui de limpeza das agências do correio. Então, como é que funciona? É de segunda a sexta, horário tal e tal, 3 salas por dia, tantas pessoas para trabalhar. É tudo muito fácil de metrificar, muito mais fácil a precisão nesse tipo de serviço global. Contratação por tarefa, em contratações de profissionais autônomos ou de pequenas empresas para a realização de serviço técnico comum ou de curta duração. Empreitada integral, nos casos em que o contratante necessite receber o empreendimento, normalmente de alta complexidade, em condição de operação imediata. Contratação semi, lembra, cuidado com a semi e com a integrada. Semi-integrado, quando for possível definir previamente no projeto básico as quantidades de serviços a serem posteriormente executados na fase contratual. Em obra ou serviço de engenharia que possa ser executado com diferentes metodologias ou tecnologias e integrada. Quando a obra ou serviço de engenharia for de natureza predominantemente intelectual e de inovação tecnológica do objeto licitado ou puder ser executado com diferentes metodologias ou tecnologias de domínio restrito no mercado. Perfeito, né? Cuidado, como te disse, nessa parte de licitação, bate o olho ali de uma forma mais aprofundada, demande um pouquinho mais de tempo e energia desses temas aqui, tá? 68, os contratos de que trata esta lei, licitação, por exemplo, né? Regulam-se pelas suas cláusulas, pelo disposto nesta lei e pelos preceitos de direito privado. Já te preveni quanto a isso aí para a prova, né? Nada de público aqui pra gente nesse sentido, né? Poderá ser exigida prestação, já vi questão de prova sobre isso aqui, tá? Poderá ser exigida uma garantia. Nas contratações de obras, serviços e compras, então os Correios querem fazer uma licitação.
Beleza, a empresa ganhou, mas quem quer dizer que ela vai comprar, que ela vai cumprir? Será? Não é porque ela ganhou que ela vai cumprir se ela não tiver condição suficiente de matar no peito isso aqui e fazer o que a gente está pedindo. Se ela quebra no meio do caminho, se ela se arrepende. Peraí, eu estou falando de serviço público, de postação, de serviço postal, na é verdade? Então a gente não pode ficar a tanto risco dessa terceirização, dessa empresa que participou da licitação. Então eu, Correios, você ganhou, beleza, eu posso pedir uma garantia sua, que caso você pise na bola, eu vou receber isso aqui. Isso aqui o quê? Parágrafo 1º. Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia: caução em dinheiro, seguro garantia e fiança bancária. O que eu mais vejo em prova é esse aqui, ó. Eu tenho caução aqui, não tem? Caução em dinheiro. Eu tenho seguro lá embaixo, não tem? Tem, mas é seguro garantia. Eu já vi muita prova colocar, inventar, juntar uma coisa com outra. Lembra aquela técnica que eu te falei, que ele dá uma coisa que existe com outra que existe, junta, cria outra coisa que não existe? Seguro caução. Seguro caução existe. Mas ele está escrito aqui? Não. Não existe aqui nesta modalidade dessa licitação. Tem caução em dinheiro, tem seguro garantia, mas não tem seguro caução. Gente, eu já vi isso despencar em questões da 13.303. Cuidado para a tua prova, tá? Então ele vai ter que optar por uma delas. E cuidado. Cuidado com essa outra pegadinha que eu já vi cair menos, mas quando cai derruba um caminhão de gente. A prova fala: horrível, né? Deverá. Ao invés de poderá, a prova fala deverá. Poderá é uma possibilidade, uma faculdade, não é uma obrigatoriedade. Deverá é uma obrigatoriedade, né? Não, ela pode, é uma faculdade dela pedir essa garantia. Se tiver deverá, tá errado. Se tiver seguro caução, tá errado para a tua prova. 71. A duração dos contratos regidos por esta lei não excederá 5 anos. Regra. Contados a partir da celebração. Assinamos, beleza, está valendo, exceto para projetos contemplados no plano de negócios e investimento da empresa pública ou sociedade de economia mista. Não, então isso faz parte do próprio negócio dela, então é inerente, né? Nos casos em que a pactuação por prazo superior a 5 anos seja prática rotineira de mercado e a imposição desse prazo inviabilize ou onere excessivamente a realização do negócio. Parágrafo único, é vedado o contrato por prazo indeterminado. É permitido, é possível, é facultado, olha tudo que a prova pode fazer. O contrato por prazo determinado. Mentira, mentira, mentira. É vedado, é proibido contrato por prazo indeterminado. Ele é, por regra, um prazo não superior a 5 anos. Nessas exceções, ele pode exceder a 5 anos, mas, cara, tem que ter um número. É 5, regra. Pá, não pode exceder a 5, na verdade, não é 5, né? Não pode exceder a 5. Excedendo 5, pode nessas condições, mas tem que estar lá quanto? Excedeu a 5, 6 anos, 10 anos? Não pode ser por prazo indeterminado. 77, o contratado é responsável pelos encargos trabalhistas. Então a empresa que ganhou a licitação, que te vire, meu irmão. Eu te paguei pelo serviço todo aqui, agora quem vai pagar o funcionário? Quem vai pagar o cara que vai quebrar isso, que vai limpar aquilo? Eu nem sei, se você deixou de pagar, sei que vai ser processado. Eu, Correios, não tem nada a ver com isso, ó. O contratado, ele é responsável pelos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. E mais, ó, a inadimplência do contratado quanto aos encargos trabalhistas. Então eu, Correios, eu terceirizei um serviço para atividade de e-mail aqui, para fazer limpeza, alguma coisa do tipo, ajudar na logística. Cara, você empresa ganhou e não pagou teu funcionário, ó, na tua lomba, meu irmão, não vem comigo não vem para cima de mim com esse papinho não. A inadimplência do contratado quanto aos encargos trabalhistas e fiscais e comerciais, não. A prova só tira isso aqui. Ah, se ela não pagou, vai no rabo dos Correios. Meu irmão, nem ferrando, ó. Não transfere à empresa pública ou sociedade de economia mista a responsabilidade pelo seu pagamento. Nem poderá onerar o objeto do contrato. Então, se, poxa, mas ficou, a empresa ganhou. O Correios terceirizou isso aqui para uma empresa fazer a limpeza. No meio do caminho, a empresa falou, puta, mas aquele preço agora ficou diferente para a gente. Não está valendo mais tanto a pena. Então, vamos majorar
vamos aumentar o valor que vocês têm que pagar aí para mim? Oh, querido, isso já estava pré-estipulado. Você não vai poder me onerar, você não vai poder onerar o objeto do contrato, você não vai poder restringir a regularização e o uso das obras, então você vai diminuir. Você vai deixar de fazer um pouquinho de tudo que você me prometeu. Não pode. Inclusive perante o registro de imóveis. Das sanções administrativas, estamos acabando, isso aqui é imprescindível para a tua prova, porque são punições. Como é que a administração pública, empresa pública e sociedade de economia mista pode punir a galera aí que não cumprir com ela, com aquilo que foi combinado na licitação? Ó, 82, os contratos devem conter cláusulas com punições, com sanções administrativas, tá? Porque eu estou falando de âmbito administrativo, não estou falando penal. Então não é pena do Código Penal. A serem aplicadas em decorrência de atraso injustificado na execução do contrato, sujeitando o contratado a multa pela demora na prestação, não é? For prevista no instrumento convocatório, no edital de licitação que convocou as empresas a participarem da licitação, né? Ou no contrato firmado entre elas. A multa que alude o artigo não é porque eu apliquei a multa que a empresa ou a sociedade de economia mista vai ter que obrigatoriamente rescindir o contrato. Não. Você não está fazendo aquilo que a gente combinou? Pera aí, eu vou te dar uma multa, você vai me pagar essa multa prevista no contrato e além disso você vai continuar prestando, que você é obrigado a cumprir aquilo que você firmou comigo. Então, a multa que alude ao artigo, referida naquele artigo, ela não impede que a empresa pública ou sociedade de economia mista rescinda o contrato. É uma faculdade, vai dela. Continua prestando serviço, não continua prestando serviço. E aplique outras sanções previstas nessa lei, já no próximo slide, fica comigo. A multa, aplicada após o regular processo administrativo, será descontada da garantia do respectivo contrato, viu? Aquelas 3 garantias lá. Lembra? Pela inexecução total ou parcial do contrato, a empresa pública ou a sociedade de economia mista poderá, garantida a prévia defesa, aplicar essas penas aqui, ó. Primeira, advertência. Segunda, multa na forma prevista no instrumento convocatório no contrato e suspensão temporária. Se é suspensão, é temporária, né? De participação em licitações e impedimento de contratar com a entidade sancionadora por prazo não superior a 2 anos. Perfeito? Então essas são as penas, as sanções que a empresa pública ou a sociedade de economia mista pode aplicar à empresa que ganhou uma licitação e pisou na bola com ela. Perfeito, né? Aqui da fiscalização pelo Estado e pela sociedade, porque a empresa é pública, né? Porque uma sociedade de economia mista tem dinheiro público também, então cabe a nós também, sociedade, fiscalizar o que está acontecendo lá dentro. Cabe ao Tribunal de Contas, que a gente vai trazer e falar isso aqui para você, que é um controle interno, tem controle externo, perdão. Da fiscalização pelo Estado e sociedades, 8.5. Os órgãos de controle externo e interno das 3 esferas do governo. Rapidinho. Pode ser feito um controle externo e interno. O controle interno é aquele feito dentro, né? Eu estou falando de fiscalização. Fiscalizar uma empresa pública, fiscalizar uma sociedade de economia mista, né? Quero fiscalizar os Correios. Posso. A fiscalização dos Correios é feita de 2 formas. De forma externa, de forma interna. Pensa comigo, de forma interna dentro dos próprios Correios, né? A galera dos Correios, os servidores, os estatutários, a galera lá da direção, do comitê, eles dentro. Essa é a fiscalização interna. E existe a fiscalização externa, que é aquela feita fora, né? Como diz bem o nome, fora do próprio órgão, do próprio poder, da própria empresa, não é? E via de regra se dá pelo Tribunal de Contas. Se é da União, o Tribunal de Contas da União. Se é do Estado, o Tribunal de Contas do Estado. Então, os órgãos de controle externo e interno das 3 esferas de governo fiscalizarão as empresas públicas e sociedade de economia mista, a elas relacionadas, inclusive aquelas domiciliadas no exterior. Acontece muito de você ter que ter uma unidade dessa empresa pública. Pô, a Petrobras, a sociedade de economia mista tem refinaria a rodo fora do Brasil, né? Quanto à legitimidade, à economicidade, eficácia da aplicação dos seus recursos, sob o ponto de vista contábil, financeiro, operacional e patrimonial. Perfeito, né? Vem comigo aqui para o parágrafo 1º. Para a realização da atividade fiscalizatória, de que trata aqui o artigo 85, os órgãos de controle deverão ter acesso irrestrito,
aos documentos e às informações necessárias à realização dos trabalhos. Inclusive, a prova vai tirar isso aqui da tua prova, vai falar exceto, e olha como isso te apetece. Isso pode até te comover na hora da prova, porque pode fazer um sentido, ó. Exceto aqueles classificados como sigilosos. Pô, é lógico, né? Pô, é sigiloso, meu irmão. Ah, não, eu vou divulgar o que é sigiloso? Vai. Aqui vai. Inclusive aqueles classificados como sigilosos pela empresa pública ou sociedade de economia mista. Tá? Perigosíssimo. Perigosíssimo para a tua prova aqui. 87. O controle das despesas decorrentes dos contratos e demais instrumentos regidos por esta lei será feito pelos órgãos do sistema de controle interno e pelo Tribunal de Contas competente, que é o externo, lá mencionado lá atrás, na forma da legislação pertinente. Ficam das empresas públicas e as sociedades de economia mista responsáveis pela demonstração da legalidade, da regularidade da despesa e da execução, nos termos da Constituição. E o parágrafo primeiro aqui pra gente, ó, qualquer cidadão, não é qualquer pessoa, né? Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação desta lei. Então, qualquer cidadão não é esse nome de qualquer pessoa, tá? Se fosse qualquer pessoa, estava escrito qualquer pessoa. Qualquer cidadão. Quem é cidadão, juridicamente falando? É quem está em dia com seus direitos políticos. Somente pessoas que estão em dia com seus direitos políticos possuem cidadania, tá? Então, qualquer cidadão pode impugnar uma licitação. Peraí. Não vai fazer licitação com essa empresa aqui nada, porque eu sei que essa empresa aqui é só falcatrua. Vocês estão roubando. Eu vi que vocês estão roubando. Eu conheço gente que lá de dentro me falou, peraí, Ministério Público. Opa. Então, qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação desta lei, devendo protocolar o pedido até 5 dias úteis. Já te falei o que você fala com o número data prazo. Número data prazo, o que você tem que fazer? Antes da data fixada para ocorrência do certame, da licitação ocorrer de fato, né? Devendo a entidade julgar e responder à impugnação em até 3 dias úteis, sem prejuízo do parágrafo 2º. As empresas públicas, último, foi comigo, último slide, e as sociedades de economia mista deverão disponibilizar para o conhecimento público por meio eletrônico, um site, não é? Informação completa mensalmente atualizada sobre a execução de seus contratos e de seu orçamento, admitindo-se um retardo de até 2 meses na divulgação das informações. E para acabar, é proibido, é vedado a empresa pública e a sociedade de economia mista realizarem ano de eleição, e a gente está em ano de eleição, né? Olha como tem tudo a ver, está em voga, tem tudo a ver com a tua prova, porque é lei, matéria da tua prova, estamos em ano eleitoral, cuidado, hein? Por isso eu coloquei aqui para você. É vedado a empresa pública e a sociedade de economia mista realizarem ano eleitoral, ano de eleição, para cargos do ente federativo a que sejam vinculadas despesas com publicidade e patrocínio que excedam a média dos gastos nos 3 últimos anos que antecedem o pleito, as eleições, né? Ou no último ano imediatamente anterior à eleição, para que não fique gastando muito dinheiro para fazer propaganda, né? Para algum político A, para um fulano B, não é? Na verdade, você está usando a máquina pública, você está usando dinheiro público para agora prestar um monte de serviço público para ficar bacana para o cara lá que vai se reeleger? Aqui não, né, meu irmão? Família, ó, Lei 13.303 de 2016 para você aqui, que fala sobre o regime da empresa pública, sociedade de economia mista. Faz o seguinte, para você não correr o risco de perder muito material de graça, com qualidade absurda que o IBV está fazendo para você aqui no canal do YouTube, segue a gente aqui para ativar a notificação. Vai na descrição desse vídeo, que lá embaixo tem um link para você se inscrever na nossa newsletter, porque lá a gente está postando notícia em primeira mão dos Correios. Assim você não perde nada. Saiu notícia do concurso dos Correios, contrataram a banca, publicaram o edital, data da prova, aconteceu alguma coisa, a gente vai te avisar de graça. Você não corre o risco de perder nenhuma informação. Então, vai lá, vai no link aqui embaixo, clica na newsletter que você vai se inscrever para receber informação em primeira mão do concurso dos Correios e muito material de graça, já até tem um guia da aprovação lá para você, com passo a passo do que fazer para essa prova, tá bom? É isso, família. Mais uma missão dada, mais um dever cumprido aqui de missão dada, missão cumprida na verdade, né? Vou ficando por aqui, forte abraço, fique com Deus e bons estudos. Até a próxima.